Oi, pessoal, boa noite. A gente está começando então mais uma edição do Café e Razão, nessa versão online aqui, por causa da pandemia, né? E então dessa vez o assunto vai ser trabalho, vício ou virtude, né? A gente vai estar trabalhando um pouquinho essa dualidade aí do assunto. E vamos só esperar um pouquinho, esperar o pessoal entrar, também o nosso formador, nosso convidado de hoje, que já é convidado quase antigo do Café Razão, né? Já esteve com a gente algumas vezes. Me digam se o áudio tá ok, se tá tendo eco ou não, como é que tá indo. Samuel, o áudio tá ok? Tava tentando entrar aqui no outro. Tudo certo com o áudio então, pessoal? Qualquer coisa vão avisando aí, tá? Eu vou dar alguns avisos rapidinho aí sobre... A gente tem os livros, né? Nossa biblioteca, nossa livraria tá sempre aberta aí para vocês. Deem uma olhadinha aqui nos nossos destaques, nos nossos posts antigos sobre quais livros nós temos. Vocês podem nos consultar também. Também sobre as perguntas. Então, a gente tem a caixinha de perguntas aqui embaixo. Vocês podem mandar pergunta. E aí, na hora que a gente abrir, né, por um momento de perguntas mesmo, aí eu posso acionar as perguntas de vocês. E se vocês quiserem também esconder os comentários, vocês podem clicar no meio da tela, só toca no meio da tela e os comentários devem sumir. É uma atualização que não foi ainda colocada para todos os perfis do Instagram, mas na maioria já deve estar funcionando. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma solicitação. Será que vai ser nesse perfil aqui? O doutor entrou. Trancou? Já no grupo. Olá, doutor, tudo bem? Opa, tudo bem, Bianca? Isso! Vamos lá, Esse é o então. Matheus Messenger, ele já esteve com a gente em algumas outras situações. E, bom, a gente fica muito feliz por tu ter aceitado de novo estar aqui com a gente conversando. Lembro muito bem da tua fala, que foi muito esclarecedora sobre suicídio, quando a gente podia, ainda em tempos longínquos, aglomerar, né? Vá, Presencialmente. tanto que já passou. Tá certo. Mas Bacana. em breve a gente volta com as versões presenciais aí também do Café Razão, né? Então tá, eu vou deixar contigo a fala, né? Dessa vez sobre essa questão aí do relacionamento, né? Do indivíduo com o trabalho. E então explica pra gente aí se esse vício por trabalho realmente existe. Bacana, Bianca. Vamos lá, então. A gente está tratando aqui de um assunto que até passa um pouco por fora da psiquiatria, né? Que é um assunto que tangencia o que é a própria ciência da psiquiatria. E é interessante quando chamam um psiquiatra para abordar uma questão, porque em algum momento, né, certamente essa questão do trabalho vai acabar entrando no universo psiquiátrico, se a coisa desandar, né? Então essa é uma questão que eu costumo trabalhar voltando no tempo, né? A partir do que eu já vejo depois como consequência, né? Mas é legal esse tema, assim, porque eu acho que pandemia e pega um povo brasileiro aí muito caracterizado por trabalhar bastante e até às vezes trabalhar mal, trabalhar de uma forma errada, trabalhar sem tomar algumas precauções de sustentação do ritmo, do resultado, do resultado do trabalho, no que seria, diz respeito a aquilo que é a manutenção de saúde mental, manutenção dos outros aspectos em torno do trabalho, né? E a coisa toda vai até que estoura, muitas vezes, no sintoma psiquiátrico.
Eu começaria a falar, então, né, sobre a questão do trabalho como vício ou virtude a partir justamente da leitura dos componentes que tem atrás da crise, né? Crise, basicamente, é o que nos importa aqui, né? Como é que a coisa chega na crise, como não chegar na crise, né? Então, basicamente, assim, né, o vício ou virtude é uma dualidade muito... ela é originária da definição de Aristóteles, que vem, né, como o vício ou virtude serem disposições constantes, né, para a busca de algumas coisas. E essas disposições constantes podem ser na direção do que é bom, sendo virtude, ou na direção do que é mal, sendo vício, né? Dentro dos livros de psiquiatria, a gente não vai ver esses termos, vai ver o vício presente como descrição de adições, né? Aquelas situações onde a pessoa perderia o controle, muito envolvido nos mecanismos de dopamina, no mecanismo de gratificação, presente também no cérebro mais primitivo, né? Inclusive se pode reproduzir facilmente em laboratório com animais e tudo. E existe essa dualidade de vício-virtude também por conta de outros teóricos que, ao longo dos anos, abordaram isso a partir de Aristóteles, né? E em nosso caso aqui, existe uma coisa da virtude que é a excelência moral, que ela se apoia na ideia de que bons hábitos sustentados constituem um caráter, né? E que são de aplicação para a vida prática. Ou seja, nós temos várias coisas da moral aristotélica que se aplicam a questões teóricas de vida, de pensar sobre a vida, de se organizar para a vida, e a questão prática aqui que se aplica é como tomar decisões, né, que se definam como virtuosas ou não dentro de uma vida. A vida, o viver bem, viver de uma forma construtiva, de crescimento, de desenvolvimento. E muito disso eu puxo para dentro da psiquiatria porque realmente o processo de tratar alguém não é só medicação, né? Muita coisa reside no que se vai fazer depois em relação a hábitos de vida. Seguiríamos nessa questão que o trabalho, né, ele está apoiado, então, sobre esse aspecto do caráter que a gente falou, com caráter virtuoso, bons hábitos, né? E o caráter diz muito sobre tudo o que vai acontecer em relação ao trabalho, né? Eu vou dizer primeiro sobre o que seria a vida normal, para depois a gente entrar mais na seara da psiquiatria. O que acontece, né? O caráter que a pessoa tem, ele é constituído de várias questões e tendências, né, de várias direções, ou virtuosas, algumas viciadas, enfim, né, que são questões que podem ser reordenadas, até mesmo coisas boas podem se perder, né, e existe uma situação interessante que vem depois da teoria de Santo Agostinho, que liga a virtude ao processo do amor, né, e esse processo de capacidade de amar, capacidade de doação, capacidade de se fazer serviço para os outros, de chegar àquilo que seria a necessidade do outro, e aquilo que muitas vezes vai fazer um processo reverso, né, de fortalecimento do mesmo caráter da pessoa que é capaz de fazer pelo outro, né. Essa é uma questão também de trocar, de conhecer, de se ter a disposição de ter contato com o que o outro precisa, com a necessidade que o outro está tendo. Então esse amor é um amor de doação, é um amor de olhar para fora de si, né, e que também envolve diferentes fases de maturidade, né? Então, a diferença também, muitas vezes, do que a pessoa que já adoeceu vai poder fazer é amadurecer suas capacidades, inclusive essa capacidade de fazer mais bem feito, vamos dizer assim, de uma forma mais leve, mais madura, aquele serviço que ela fazia para as outras pessoas mesmo, né? Porque muito se vai dizer, por exemplo, faço tudo pelos outros, né? Uma coisa assim de chegar a um esgotamento depois de dizer que faço tudo pelos outros. Eu já vou chegar lá também. Então, basicamente, a gente chegaria numa ideia, e essa ideia ela não vem do nada, tá? Eu tenho um professor meu que é um pouco fora da curva, que eu admiro bastante, que mencionou uma vez numa aula de psicanálise, que é uma coisa que é muito fechada para essas coisas normalmente, mas ele disse assim, olha, as neuroses, que são esses auto-enganos, que são essas coisas repetitivas que a gente precisa quebrar, que são ciclos estéreis, assim, de crenças que terminam fazendo com que se repita o comportamento N vezes. As neuroses, elas são combatidas com uma coisa só, que é o amor. Eu disse, poxa, né, amor entrou na psicanálise, então agora a gente pode falar sobre amor na psicanálise. Sim, pode, porque se tu para de pensar em si mesmo um momento e começa a pensar no mundo em torno, na dificuldade que os outros têm, de uma maneira, né, suficientemente madura para poder se desprender um pouco dessa necessidade que está dentro de si mesmo, vai abrir um espaço para quebrar essas questões neuróticas muito mais facilmente, embora elas não sejam esquematicamente resolvidas, tudo está resolvido. Não, mas se vai nessa direção, num progressivo amar e progressivo amadurecer, né? Então, o virtuoso, em caráter, ama.
ele consegue ser capaz de dar mais, né? E esse aspecto do trabalho é muito ligado a isso, porque o trabalho ele faz uma dualidade com o que é o serviço. Tá? Então, eu tenho um serviço, eu tenho um trabalho, né? Qual a diferença? Bom, em tese não tem nenhuma, porque se tu olhar, as duas coisas envolvem aquilo que está na física, que é o trabalho, como transferência ou transformação de energia. Ou seja, tu vai pegar uma energia e vai transformar em outra coisa. Ok, vou lá fazer um trabalho, certamente. Agora, em termos de sentido, né, daquilo que vai gerar o teu resultado, o serviço ele tem a ver com uma entrega, ele tem a ver com servir, né? E aí tu tá fazendo com que a coisa que tu produz não fique para ti, ela vai para frente, ela vai até outra pessoa, né? Então a gente está falando de uma abertura ao que é diferente de ti, ao que é a alteridade, que é uma fase muito importante também do que acontece no desenvolvimento psicanalítico. Quer dizer, a criança, quando vai desenvolvendo, vai parando devagarinho de perceber que o mundo é tudo que se estende a ela mesma, vai começando a perceber que diverge. Uma das questões que pode acontecer isso, por exemplo, é o desmame, né? Até um certo tanto, a criança ela se sente detentora da mãe. Depois ela começa a romper com isso e acreditar que, bom, ela vai ter que conquistar essa mãe. A mãe não é ela. Aquela nutrição, aquele amparo pode ser afastado, pode ser destruído por más atitudes que essa criança tem. Ela vai depois desenvolver essa, né, maturidade em cima disso, mas ela vai ter um momento de crise ali, né, no desmame, no processo próprio disso. A gente vai ter várias outras crises já bem descritas, né? Então são coisas que depois se repetem, até de certa maneira cíclicas. Melanie Klein, na teoria dela, também coloca muitas vezes a ruptura de uma posição voltada para si mesmo, que é chamada de esquizoparanoide, ou seja, todos contra mim, eu estou certo, as pessoas estão erradas, para um momento seguinte, onde ciclicamente se para e se pensa, nossa, eu acho que eu estava errado e eu fui equivocado e causei estragos para os outros. E agora talvez os outros não me perdoem, talvez os outros não queiram, né, mais a minha presença. Então vem um momento de reparação, a pessoa começa a se tornar capaz de baixar, né, daquela posição mais vaidosa, ou, né, autocentrada, para uma posição de, nossa, o outro precisa de coisas que eu não dei, ou tratei mal o outro. A literatura, né, o cinema é muito cercado desse tipo de processo, onde a pessoa cai em si e percebe que aconteceu uma onda de erros, estragos, que ela não queria ter causado, mas naquela época ela achava que estava certa, etc. Né? Bom, vamos seguir aqui, eu fiz uma árvore, uma arborescência, vamos dizer assim, né, para a gente trabalhar com diferentes frentes. Né? Então, estamos no ponto que a gente fala, então, da dualidade de serviço e trabalho, sendo que essa autoridade, essa abertura ao novo, ela ventila o caráter e a personalidade da pessoa. Né? Então, tu vai ao outro, o outro responde, a resposta do outro retroalimenta a tua maturidade, progressivamente mostrando quem tu é, tua capacidade, né, teus pontos fortes, enfim, pontos fracos, e aí esse autoconhecimento funciona como um espelho. Então, imagina como é lesivo para uma pessoa quando ela não faz esse processo de ventilação ao definir, às vezes muito cedo na vida, como muitos fazem, que já são donas da verdade, que já sabem o que é certo, o que é errado nessa vida, já se conhecem plenamente, não precisam de ninguém, não precisam de ajuda, não precisam realmente ouvir mais ninguém. Né? E aí eu tenho feito posts aí no Insta, né? Uma série que eu chamei de Pessoas Confusas, que é sobre os círculos fechados. E são coisas que dentro do olhar mais fechado, de um focal, faz perfeito sentido. Eu estou fazendo certo, está tudo funcionando, é isso mesmo. Tu abre um pouquinho mais, percebe que aquele nexo lógico está dentro de uma coisa fechada, que não tem saída, que fica dando voltas e voltas e não vai chegar realmente à realização de uma vida, né? Inclusive, por ser fechado, vai levar, provavelmente, a algum momento a um colapso, a uma crise, né? E, durante o tempo em que isso transcorre, se vai ter a ausência do outro e a ausência das necessidades do outro, ou seja, prejuízo na função paterna, materna, prejuízo no casamento, prejuízo até mesmo no tipo de trabalho que se realiza entre pessoas, trabalho, etc. Assim. O ser humano, ele é muito... A questão social está muito na natureza dele, né? Ele se fechar nele mesmo é contra a própria natureza, quase. Isso aí, a psiquiatria que eu estava falando, ela circularia em torno do mental, que utiliza muito a esfera social de um ser humano, né? Que já é um ser entre pessoas, né? E ele precisa desde que nasce, né? Então, às vezes eu tenho que lembrar, vem cá, tu nunca teve quem te trocasse fralda, nunca teve quem te desse o leite, quer dizer, já nasce pronto, né? É um adulto andando já, pum, né? Adulto andando empregado,
né? Eu que sei, eu que sou, né? E é engraçado isso, porque realmente por conta de defesas contra os sofrimentos, as pessoas podem realmente acreditar que é assim que acontece. Até que o tombo, né, vai acontecer um tombo em algum momento, porque não é possível se dirigir cegamente, cego, fechado, com os olhos fechados, sem acontecer um acidente no percurso. E o que são os vícios, né? Agora entrando um pouco, agora pula para dentro da cerquinha da psiquiatria, né? Quando o caráter começa a funcionar demasiado viciado, ele vai ter alguns probleminhas aí, e a gente vai ver, às vezes, a abertura de quadros clínicos típicos na psiquiatria. Então, a pessoa que pudesse estar ventilando estaria relativamente imunizada quanto a isso, mas se fechar, o processo ele se volta a si mesmo, e a pessoa quer ter razão, ela quer confirmar as suas próprias expectativas, e ela vai se excitar muito com essas expectativas e com essas coisas até certo tanto, mas como boa dopamina, essa excitação vai começar a cair, vai começar a se transformar em desânimo, vai começar a se transformar em perda de empolgação e irritabilidade, como muitas vezes acontece com outros processos, assim, né, até substâncias químicas. E essa questão das forças voltadas para dentro e estéreis, portanto, em termos de frutos, assim, né, a gente chamaria também Freud de pulsão de morte, porque a pessoa não tem noção, mas ela está desejando, na verdade, sua própria inexistência. Ela está desejando, na verdade, se desconectar da sua realização para viver um universo de meros prazeres. Então, para Freud é bem importante essa dualidade entre o que é somente prazer e o que vai ser, digamos, uma verdadeira capacidade construtiva, produtiva, para um plano da realidade, onde a pessoa tem que se experimentar na realidade, vai ver que está errada, vai ver que é pequena, que é insegura, que é incapaz, e lá na realidade, como o próprio Édipo ele estrutura em cima, vai se construir. Essa realidade onde estão todos, né? Dentro de, vamos dizer assim, ninguém é o estandarte da realidade, mas a gente está trocando para chegar nela, né? E se tu não trocar, a tendência é da ilha, né? E o que essa dualidade acontece? Assim, a gente tem diferentes formas de funcionar. Quer dizer, uma pessoa ela é um mecanismo. Isso é bacana de ver assim, porque cada pessoa é bastante singular, né? Já também mencionei em posts do Insta. A singularidade das pessoas é muito interessante, é o que permite, digamos, a gente ficar ouvindo um número enorme de pessoas e conseguir sempre ter, assim, um teor bom de novidade. Mas os esquemas principais são os mesmos. É bem legal de ver, assim, a engrenagem, porque ela é uma engrenagem bonita de ver, né? Onde as coisas entram, onde as coisas saem, como é que elas funcionam, o que abala, o que não abala. E, basicamente, esquematicamente, isso funciona no coletivo, né? E aí a gente vê, assim, já na teoria freudiana também, alguns seguidores, a diferença entre o que é o serviço prestado, a capacidade de se deslocar na direção de um trabalho, uma tarefa, como sublimação ou como formação reativa. E esses dois termos, eles dividem bastante bem a maturidade de um processo de trabalho. Quando a pessoa vem da infância, gostando, desejosa, ela tem uma tendência, ela tem uma facilidade, ela sabe que ela pode se empregar como instrumento naquele tipo de serviço, ela vai transformando progressivamente as coisas mais infantis, que eram uma fonte de grande prazer na infância, desde os prazeres básicos de uma criança mesmo, sensoriais, ela vai significando de uma maneira que, na realidade, como a gente falou, se mostram úteis para os outros. Legal, vou fazer isso, porque isso aqui me traz prazer, então eu não me importo muito se isso vai ou não dar tão certo, vai ou não, todo mundo vai aprovar ou não, se vai ser legal, eu vou fazer porque eu curto fazer, e se eu não puder fazer porque eu adoeci, porque também não me cai um braço, eu consigo ficar numa boa, assim, até achar outra coisa para fazer. A sublimação, ela seria um processo maduro e desobrigado de fazer as coisas. E existe um outro mecanismo que vale conhecer, que é a formação reativa, que é uma espécie de tranca que se cria um pouco mais precocemente na formação, que sobrepõe essa sublimação com um mecanismo de fazer pelos outros ou fazer para fora como uma forma de diminuir o sentimento de vontade de fazer mal. Ou seja, eu tenho raiva, eu quero de alguma maneira quebrar as coisas e romper essas coisas por diferentes motivos, eu desgosto dessas coisas que tem ao meu redor, né? Não me sinto bem com elas, mas por causa da culpa que isso me dá, por causa do sentimento de medo de que eu tome uma retaliação, que é um entendimento infantil também, eu cuido e conserto e reparo constantemente. Então, a mesa está servida, a casa está arrumada, está tudo certinho em casa, certo? Só que isso é feito de uma maneira nervosa, de uma maneira angustiada,
e não é possível não fazer. É aquela pessoa que tu não consegue que pare, né? E ela não, se ela parar, ela começa a se reaver com o que está por baixo, né? Então ela precisa daquilo, na verdade, muito mais do que dar ao outro a limpeza e a organização. Isso é mesclado, tá? Não é puro, assim, mas assim, basicamente, existe muito forte o sentimento de que, na verdade, é ela que está se acalmando, é ela que está entregando aquilo como forma de se desfazer de um desconforto. Então, se fosse pensar assim, basicamente, quem é o outro nesse sentido? É qualquer pessoa, porque ela tem que se desfazer daquilo. Se não for o filho, for um desconhecido, daqui a pouco funciona também. Quer dizer, é uma coisa que, claro que no enredo das pessoas, muita coisa é mais, tá, eu quero fazer e faço, mistura, mas assim, esse teor, ele não é um teor realmente tão caridoso, tão amoroso de fazer as coisas, né? Normalmente ele é mais egoísta, assim, na visão. O problema é que a pessoa tá querendo se aliviar, no caso é com ela mesma, indiferente de quem tá do lado dela que vai se beneficiar com esses serviços que ela tá prestando naquele momento, né? É isso aí. Isso tu vê que assim, a pessoa não está preocupada em quem ela está servindo e por que ela está servindo e que benefício vai causar nas pessoas servidas. E as pessoas que são servidas por alguém assim, muitas vezes aproveitam também. Ah, tu gosta de fazer, toma aí. Tu gosta de fazer, toma aí, né? Ah, pega o meu trabalho, não gosto, toma aí. E a pessoa vê que a pessoa já vem sem freio mesmo, começa a pegar no ambiente de trabalho. Bom, Sim. infelizmente, aí eu pego muita coisa depois, né? Porque a pessoa não conseguiu parar de pegar coisa antes e atropelou completamente certas necessidades humanas. Porque também ela ganhava alguma coisa com isso do ponto de vista psicológico. Então, aqueles diagramas, aqueles desenhos, né, do pintor holandês Esker, Mauritius Esker, eles são bacanas para ilustrar isso, das pessoas confusas. E eu falava que, assim, ó, que, na verdade, existe um senso de dose que tem que se ter em mente, né? Basicamente, a distinção do que eu faria da sublimação e a formação reativa é o senso de dose. Saber ligar e desligar. Pode servir, pode fazer, pode, né, se doar imensamente. Tem gente que realmente é muito boa nisso. Mas quando começa a atropelar a tua saúde, quando começa a invadir áreas caras para ti, qualidade da maternidade, da paternidade, qualidade do casamento, qualidade da própria saúde, tu tem que desligar. É imperativo, ó, só um pouquinho, tem uma coisa a ser equilibrada aqui. E no cenário que eu vejo muitas vezes, que é o cenário já patológico, né, não desligou. Já está carregando essa carga há muito tempo, ou porque ambiciona, ou porque se acredita um super-herói de capa mágica, enfim, né, e vai acabar tomando um tombo, mas aí é uma autoilusão. E às vezes a pessoa, claro, ninguém está livre de não entrar num esquema, às vezes momentâneo, segura aí, pega uma carga que está faltando funcionário, né, é pandemia e tal, bota uns 2, 3 meses carregando um piano, bom, né, às vezes a gente tem, ou eu estou fazendo uma pose junto, pá, tal, vai terminar um dia, então, né, é elástico, claro que é, mas tu vê claramente que a pessoa ela às vezes termina uma coisa e já arruma outra. Ela tá, assim, parece, tá fugindo, na verdade, de ser essa pessoa nas outras áreas. É um refúgio para ela, né? Então esse senso de dose, ele vai se perdendo e vai começando a gerar um desgaste, tá? E aí a dualidade de trabalho e serviço fica muito mais trabalho, né? Voltando ao tópico lá, transferência e transformação de energia, do que serviço, que é realmente conexão com uma pessoa que está diante de ti precisando daquilo que tu está fazendo. Até parênteses, tá? O serviço, inclusive, concebe não fazer. Porque fazer demais pelo outro é um desserviço. Né? Há mães que reclamam de filhos que receberam tudo, né? Fiz tudo pelos filhos, né? E chega a um certo ponto, os filhos não fazem nada, e são insatisfeitos, e são ingratos, e são bravos, e são ineficientes no que quiserem fazer, e nunca tá bom, e esses trabalhos lá fora também não são bons, e não sai de casa, mas eu fiz tudo pelos filhos, né? E aí o que acontece? Existe uma coisa que está dentro do serviço, que é, digamos, dar para o outro aquilo que o outro realmente precisa, às vezes inclusive como remédio, que vai bem além de servir materialmente ou de oferecer coisas para essa pessoa. Olhar direito para essa pessoa pode ser negar a essa pessoa várias coisas, por acreditar que ela é capaz, e também pelo exemplo. Tá? Aí é uma outra questão que é super importante. Ser capaz de mostrar para um filho que tu é feliz, mostrar para um filho que tu tá te realizando na tua vida,
que tu consegue fazer teu trabalho, ou para os irmãos, ou para os pares, ou para os amigos, ou para as pessoas com quem tu convive, que tu é feliz e que tu te realiza e que tu tá indo em frente. E isso ajuda muito mais a quem tem um olhar de crescimento a se inspirar por ti e ir adiante, por suas próprias pernas, do que tu ficar lá puxando, né? Aquela velha dualidade do dar o peixe ou né, ensinar a pescar, aplicado aí, só um pouquinho, né? O filho recebeu tudo, mas sempre viu a mãe braba, sempre viu a mãe, assim, sofrendo, né? Sempre viu a mãe tendo reclamando muito de ser a escrava da casa. Ele não vai querer ser como a mãe não vai, a filha não vai querer ser como a mãe, vai virar uma antítese dessa mãe, né? Então é uma onda neurótica que se cria em cima disso. Eu não quero ser como tu, então viram tudo que parecer fazer coisas da casa, que é super importante que uma criança, adolescente saibam fazer coisas da casa, vai passar a ser como aquela pessoa amargurada, braba, doentia, né, dentro de casa. Então nós temos um círculo aí que pode não terminar, né? De auto-engano, na verdade, praticamente transgeracional, né? Aí, com relação às patologias, né? O que acaba acontecendo? Os transtornos de ansiedade são muito isso, tem também coisas de humor, tá? Mas, assim, para não desviar muito do assunto, os transtornos de ansiedade, eles são uma soma do dentro e do fora, geralmente, né? Então, o pânico, né? Como eu mencionei, o quadro do pânico, ele pega muito esse negócio da capa mágica, do super-herói, que não tá precisando ouvir ninguém, não tá precisando mais saber nada, porque sabe tudo, associado a uma ruptura de uma espécie de bolha de vulnerabilidade. A crise de pânico é um cenário de vulnerabilidade. Eu vou morrer, eu vou ficar maluco, eu tô com o meu coração disparado, eu preciso de um médico agora, eu preciso de um pronto atendimento. E aí acontece, então, que se escancara para a pessoa uma realidade perdida. Opa, eu sou uma pessoa qualquer, eu tenho fragilidades, eu tenho que cuidar de mim, eu sou frágil, né? E essa fragilidade que seria, na verdade, um grande ponto de encontro com as fragilidades das outras pessoas. Pô, tu sente assim, eu sinto também. Pô, aí, me ajuda, como é que tu fez isso para crescer? Eu também quero saber, porque eu também tenho essa dificuldade. Não se faz, mas há muito tempo aparece uma crise, né? É uma das formas, eu também não quero esquematizar, de se ter crise de pânico. A teoria da vulnerabilidade da Brené Brown, que está no Netflix, tem livros, também fala muito disso, né? Quer dizer, as pessoas do seu achismo se desconectam dos outros e começam a esquematizar o mundo. E quando falassem sobre o que realmente estão sentindo, estariam, na verdade, conquistando pessoas e se enriquecendo. Então, a vulnerabilidade que ela propõe que se reintroduza nas relações, né? Ela fez até disso um passo dela. Ela foi para um TED sem se preparar, praticamente, se meteu lá. Eu vou entrar no TED de vulnerabilidade sendo vulnerável, né? Quer dizer, um TED bem batalhado. Para sofrer, eu quero ser vulnerável. E a questão de se preparar antecipadamente pode ser uma grande, né, uma construção de uma máscara e tal. Claro que a gente tem que se preparar, mas há que se pensar no outro lado também, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o transtorno que envolve muita parte tensional. A pessoa vai começando a se desgastar enormemente por preocupações, que ela quer tudo mais ou menos esquematizado por antemão, né? E as coisas não funcionam como ela espera. O mundo é muito diferente. E aí começa a acontecer frustração, decepção, perdas, e ela vai quebrando no caminho. O que acontece, né? A insegurança é muito grande, a pessoa precisa confirmar sua capacidade, ela tem muita culpa, ela precisa retrabalhar muita coisa, porque não está contente, não está se sentindo com a coisa feita ou entregue ainda o suficiente, e acaba então chegando num ponto que ela tem expressões corporais disso, né, do desgaste intenso que ela tá. Ela já não pode mais com nada que se apresente de novo, que ela começa a apresentar alguns sintomas já de tontura, vertigem, uma coisa de estômago, uma coisa, a tensão muscular que se acumula, né? Então isso pode ser, diga. A gente agora está conversando, por exemplo, sobre as consequências desse suposto vício que o trabalho pode gerar nas pessoas, né? Como o pânico, transtorno de ansiedade. É esse o caminho que a gente está tomando agora? Isso aí. Uhum. Eu já vi, passando pelo que seriam os vícios, né, em oposição a uma vida mais leve, ao que já se chega a ter depois, né? Sim. Nos quadros de fobias, eles podem ficar muito acentuados também para quem está muito desgastado. A gente tem esse senso de si muito aumentado, né? Uma pessoa pode se acreditar tão poderosa, tão capaz de causar coisas para bem ou para mal, que ela acaba se paralisando muitas vezes, né?
E isso também aparece muito quando a pessoa está fechada nesse círculo das pessoas confusas, que eu digo, né? E toque é uma outra situação muito mais complexa, mas ela tem a ver com controle também. Ou seja, não interessa tanto o que o mundo realmente é, mas sim o que eu esquematizo dentro da minha cabeça, enfim. Que são coisas que, uma vez que estão ali presentes e estruturadas, cada caso é um caso, mas são indicadores de que pode se ter errado o caminho. E chega no ponto do trabalho como uma coisa assim que muitas vezes é também bem menos produtiva. Eu queria só pontuar que, assim, em oposição a estar doente, do ponto de vista mental, né, a saúde mental, como a saúde de qualquer área médica, ela vai buscar que a pessoa tenha um pleno funcionamento, que ela seja capaz de entregar um bom resultado e saber se cuidar ao mesmo tempo, e saber viver ao mesmo tempo, tirar da vida prazeres, satisfações, né, ter uma possibilidade de trabalhar e também se realizar como pessoa, né. Então, às vezes, o trabalho está bem, mas o resto, depois eu resolvo e tal. Não, então o trabalho não está bem, ele está demais, né? Às vezes a coisa fica circunscrita aonde a pessoa quiser olhar, né? Bom, isso tudo são coisas que são convites, na verdade, para quem quer abrir os olhos, né? E como é que se sai desses problemas? Vamos dizer que eles estejam instalados, afinal, né, a gente está falando aqui do tópico mais psiquiátrico. Basicamente, as medicações agilizam a resposta, tu pode adicionar uma psicoterapia, principalmente pelo fator autoconhecimento, rastreio, né? De onde vem, como é que isso se estabelece? Aquilo que eu já tinha de infância, sim, mais aquilo que tu viveu, sim, trauma, modelo familiar, sim. Mas então, escolhas mal feitas que possam ter contribuído também, a gente não nasce sabendo, Zé. Mas uma coisa é certa, assim, né? Para muitos que estão nessas condições, também não escolhem, a vida cai em cima dos ombros, né? Quando tu nasce, cresce, já tem muito problema em torno, né? E o que difere mais é a pessoa ter a capacidade de parar naquele momento e dizer, bom, eu vou precisar dar uma olhada nisso e melhorar, né? Do que ficar insistindo, teimando, às vezes, até a bronca ir muito mais longe, né? E assim, dentro das coisas, né? Depois eu peguei um pouco os cards também, Bianca, para dar uma olhadinha, né? Mas eu vou dar uma finalizada aqui na parte principal do que seria o psiquiátrico do trabalho. A orientação geral é estar consigo e cuidar de si, tá? É uma coisa assim, bom, começa por aí, né? Pô, quem é que pode cuidar melhor de ti do que tu mesmo? Vai lá e cuida, né? Eu tenho dificuldade de cuidar de mim. Então tá, então agora a gente tem um fato, vamos buscar auxílio para se cuidar. Pode ser, né? Pode ser que tenha várias coisas envolvidas aí. Mas segue sendo um cuidar de si, pedir que alguém ajude, como um psiquiatra, um psicólogo, um amigo, né? Quando é uma questão que um amigo pode ajudar, não confundir, né? Amigo com ajuda qualificada para coisas mais complexas. Mas, assim, quando se cuida de si, se vai tendo mais autoconhecimento, se vai percebendo fraquezas, se vai percebendo sofrimentos que na correria tu não percebe. Talvez vocês conheçam a frase, se parar pensa, se pensar chora, né? Que se aplica muito a situações de trabalho extenuante, né? A pessoa não quer parar para pensar. Ela quer... Então o trabalho é ótimo, me dá um trabalho, me dá mais se puder. Uma expressão, né? Uma baita expressão. Me tire de mim, né? Então, o que acontece, né? O autoconhecimento também mostra, eu gosto muito de olhar assim a questão, abrindo-se o baú, tu vê fragilidades que tu até não queria ver. Até realmente, tu começa a ver, pô, né? Eu não sou tão super-herói e tal, né? Caiu a capa mágica, legal. Mas tu vê um monte de coisa boa que tu não estava aproveitando também. E aí, aquele trabalho que não tinha nada a ver mais com a tua vida, tá? Tu ficou lá 2, 3 anos para aprender o que era aquilo e continuou naquilo, porque não sei que conta tu arrumou para pagar, porque não sei o que tu tem que fazer lá, mas tu vai ficar lá comendo aquele pão, né? Aquele negócio assim, pô, cara, tu tem toda a razão de estar mal com isso. Só que acontece que o problema não é teu chefe. É que tu já saturou. E aí o que acontece? Se tu parasse para pensar o que tu é de verdade, tu ia chegar numa aptidão que tu não tá servindo, não tá usando. Então, esse senso de descontentamento, de insatisfação, ele faz todo sentido se a pessoa realmente conseguir se perceber quem ela é de verdade. E aí, né, aquele empobrecimento da pessoa não trocar com o mundo em torno, né? De não perceber no histórico de vida, pô, eu sou bom nesse negócio. Então eu posso usar esse negócio, é fácil para mim. Então eu vou fazer alguma coisa com os outros e vou ganhar alguma coisa com isso, né? Mas os outros vão estar ganhando também.
Então tá tudo legal, sabe? Se sente enriquecido como pessoa. Não, a pessoa aí começa a funcionar mais pelo dinheiro do salário do dia 30, aquela coisa toda, e vai se empobrecendo, até mesmo nas virtudes em geral, né? Vai ficando uma pessoa mais egoísta, mais medrosa da vida, né? Se empobrece na saúde também. Ah, vai, a conta vai chegar, né? E aí vem uma coisa que eu acho bacana, né? Se a pessoa se percebe com um certo olhar mais aprofundado, ela vai se levar a sério. Opa, peraí, tem uma coisa, né? Uma coisa totalmente única aqui, né? Uma pessoa que não existe outra. E aí, saber fazer essa entrada nesse universo de medos e de autodescoberta e de saber como é que tu é de verdade e que coisas que tu talvez tinha lá atrás e foram desaconselhadas, desencorajadas, criticadas e tu não quis desenvolver. Isso é um mundo meio de é turbulento, então isso é todo um tratamento para muitas pessoas, né? Começar a resolver essa bronca, né? Já a partir de uma vida adulta, ou a partir de um adulto jovem, muita coisa está assim, meramente imitativa dos outros, não me sinto original, não me sinto sendo, né? Bom, realmente, pode ser que tu tenha sido, né, sobrecarregado com coisas de sonhos alheios, né, dos pais, né, desejos de que tu fizesse tal coisa, e você não teria valor e tal, e por algum tempo tu se submete, aí depois fica confuso, né? Então, encontrar muito da verdadeira essência, porque essa flui facilmente, essa te deixaria, digamos, muito mais leve naquilo que tu vai chamar depois de trabalho, que é, né, transferência de energia, porque vai incluir serviço, né? E vai transferir também muita coisa que tu faz hoje de uma maneira quase que à base de chicotadas aí, é uma coisa super fluida e fácil de fazer, tá? E a questão de saúde, né? Que eu tinha falado era a questão, então, de ser capaz de equilibrar a balança, né? A eficiência com o bem-estar e a qualidade de vida, né? Quer dizer, é uma coisa que também não pode ficar só na qualidade de vida sem ser eficiente. Uma pessoa saudável precisa produzir, ela precisa ir para fora de si. Certas peculiaridades de uma personalidade são como uma ferramenta de uma caixa de ferramentas, martelo martela, né? Alicate, pá, pá, pá. A pessoa tem uma certa moldagem dentro de si, é onde ela vai encaixar melhor e vai fazer um belo serviço. Então, isso é uma coisa muito séria mesmo, né? Então, assim, dos cards, né, tinha esse que falava do lugar. Tu tens ele aí? Como é que era a frase mesmo? Tenho anotado aqui. Qual o lugar do trabalho na sua vida? Então, é isso aí mesmo, né? A coisa de se fazer capaz de oferecer um serviço, uma entrega para o outro, é uma complementação super séria e importante da vida, né? Então, realmente, a eficiência, ela é uma das marcas da saúde mental. Tá? Então, fazer funcionar bem aquilo em que tu mete a mão é natural de quem está bem. Então, esse é o lugar, né? O trabalho gera saúde, não tira a tua saúde. Tá? Eu tinha outro card que era a respeito de viver para o trabalho. Outra cartinha ali. Sim, eu trabalho para viver ou vivo para o trabalho? O que tu acha, Bianca? A gente deixa algumas perguntas e completa isso ou a gente termina os cards e depois abre perguntas? O que Não, tu acho acha? que pode. Eu estou acompanhando aqui a caixinha de perguntas, por enquanto o pessoal ainda não colocou Legal. nenhuma ali, mas eu tenho algumas preparadas já. Oba, que bom. Tá, vamos enriquecer. Então, essa questão de viver para o trabalho é bacana, assim, porque o trabalho e o viver, assim, ele se faz ambas as coisas. Se vive para o trabalho, se trabalha para viver. Afinal, não só o dinheiro que está envolvido, aqui a gente está ampliando, né? Existe uma questão de realização de vida. A pessoa não vai ser feliz se ela não trabalhar, se ela não produzir. Isso pode ser um trabalho em casa, pode ser uma coisa, mas as suas mãos têm que ser produtivas, a sua mente tem que ser produtiva, ela tem que ir para fora de si. Ela nasceu para isso, essa é a sua natureza. Agora, quando se coloca, né, uma coisa de circuito fechado e se começa a buscar algo que só venha a ser para si mesmo, isso vai começar a perder o sentido e a pessoa depois vai ver que isso virou um tiro no pé, né? Acaba depois ficando mais evidente. E tinha um outro, se não me engano, o último, que era a questão do trabalho e o eu, né? A identidade, talvez. Quem sou eu Uhum. sem o meu trabalho? Isso aí. Bom, aí que tá, né? Se o teu trabalho ele era uma questão que tu fazia por gosto,
tu vai ficar o mesmo. Realmente tu vai continuar sendo o mesmo, porque a riqueza está dentro de ti, tu faz ela em alguma outra coisa, ou tu espera e volta a fazer logo que tu puder. Tá? Tu pode, inclusive, aproveitar o tempo sem fazer esse trabalho para continuar enriquecendo a fonte, né? A pessoa. A pessoa vai continuar, talvez por outras atividades, até mesmo pela renúncia, em certos momentos, a trabalhar, meditando, fazendo reflexões, vai conseguir pensar sobre si, e na hora que voltar por algum trabalho já fica um pouquinho melhor o teu trabalho, né? Agora, se tiver escravizado pelo trabalho, na hora que ele é tirado de ti, é uma crise. É uma crise porque a pessoa não está amadurecida para se segurar, e o trabalho aí poderia ser muito mais a fuga daquilo que ela não queria ver, e agora ela vai ter que ver, né? Mas ainda assim, pode ser fator de crescimento, desde que a gente compre a briga, né? Eu vejo bastante numa geração, assim, na geração dos meus pais, mais ou menos, o pessoal que tá agora com 60 anos, assim, eu já ouvi bastante relutância, por exemplo, em se aposentar. E a frase que costuma ser repetida é: eu vou ficar doente se eu parar. Uhum. Você acredita que isso tem uma questão de geração, assim mesmo, talvez pelas vivências, assim, mundiais, circunstâncias temporais, assim mesmo, possa ter algum tipo de gatilho em algum tipo É de bem legal. circunstância? Essa visão é muito. Eu não sei se, talvez dentro do que tu comentou, ela tem a ver com seguir dentro de um enquadre de trabalho, né? A pessoa está produtiva dentro do enquadre de trabalho. Ela tem um lugar onde ela vai trabalhar e talvez ela se mantenha fazendo aquilo que ela tem como um emprego. Tem os que vão alegar a questão da renda, né? Mas certamente essa história de aposentar parou, né, não é uma coisa muito ligada ao que a essência do ser humano apregou, assim, né? A pessoa pode dizer, olha, eu aguentei um pouco mais aqui de tempo porque o enquadre para a aposentadoria acontecer era esse, então eu tive que ficar porque não tinha jeito melhor de lidar. Parou o trabalho, bom, eu posso fazer com que meu tipo de serviço seja outro, desde nunca parar de fato, né? Eu gosto daquela frase, São José Maria tem uma frase legal da questão de morrer de sapato, né? Que é a questão de que ele queria, né? Isso seria para ele um objetivo. E a pessoa tem que estar trabalhando, tem que estar operando até o último dia da sua vida, na verdade, né? Se possível. Mas a limitação que vai se apresentar vai fazer com que o trabalho não seja no enquadro profissional de emprego, vai ser em casa, ou vai ser numa oficina, vai ser numa coisa de artesania, vai ser lendo e ensinando, vai ser cuidando de um jardim, mas isso é um trabalho, né? Isso ainda é construir algo com as próprias mãos, até o último dia da vida. Certamente as pessoas adoecem sem ter isso, né? Eu acho estranho, parece que existe uma fantasia de que vai chegar um dia da aposentadoria, a pessoa vai sentar na varanda. E vai passar 30 anos sentado na varanda. É estranho, né? Sim, é o famoso não fazer nada, né? É, o que pode ser bom por algum tempo, assim, né? Tem o farniente que são, né? Mas que cai mais pro tipo ócio criativo, assim, daí, né? Sim. Ah, eu tenho uma pergunta aqui, a gente pode começar a dar uma olhadinha nelas? Ou tu quer Vamos dizer? lá, vamos aproveitar. Vamos lá? Então, aqui. E a cultura do produtivismo que vivemos atualmente? Acho que talvez Ah, relacionado à questão de o meu valor é o quanto eu produzo, né? eu acredito que seja isso, realmente. Olha, é muito boa essa pergunta, viu? Quando eu fui falar lá na TV uma vez a questão do suicídio, né? A gente estava falando sobre como a faixa etária dos idosos ampliou, assim, né? Entrou muito forte na prevalência de suicídios. E me parecia que houve uma certa obsolescência, ou seja, os idosos começaram com a visão mais moderna a se tornar pessoas sem valor, né? Porque não produzem, né? É como se tudo o que existe fosse uma leitura a partir do mecanismo da previdência social, e as pessoas que são produtivas, que geram valor e dinheiro na sociedade, sendo tem valor, as que não geram não têm valor. Então, são simplesmente um peso, um fardo, né? A, a cultura criada pela visão de Estado é uma cultura de que o idoso que vive muito longe é um idoso problemático, vamos dizer assim, né? Pô, ele é um peso a mais para a previdência de um país que não tem para pagar e tal.
Não, mas assim, ó, o ser humano é muito maior do que o Estado quiser fazer dele, né? Então, se eu disser assim, o que que é uma pessoa mais madura ou mais de idade mais avançada que não está tão produtiva na geração de renda? Ela é uma pessoa sábia, é uma pessoa que poderia olhar para para sua família, para as gerações que estão vindo abaixo e dar muitas informações, o que inclusive orientações sábias de vida, o que inclusive em várias culturas foi o que aconteceu historicamente. Né? Aquelas figuras chinesas bem velhinhas, né? Aquela sabedoria dos antigos, que sempre o conselho dos anciãos, das pessoas velhas que sabem dizer o que é certo, o que é errado, porque viveram. Cadê isso, né? Hoje em dia o que tu tem é o palpiteiro de 20 e poucos anos que sabe tudo de tudo, né? Então, realmente essa é uma cultura muito maléfica e acaba pegando também a geração dos pré-produtivos, das crianças e adolescentes, e não deixa de se conectar com uma visão também negativa de pessoas que possam ter alguma necessidade especial, alguma coisa, também por conta de não serem capazes de, sei lá, que tipo de produção a pessoa espera. Né? Mas existe sim, se tu olhar pela visão do humano, qualquer pessoa enriquece as outras pessoas, desde que ela ponha para fora aquelas coisas que ela consegue ser genuinamente. O próprio fato de uma pessoa ser genuína já é um enriquecimento para os demais pela inspiração. Não, mas normalmente não vai ser genuína solta, parada numa varanda. Ela vai estar produzindo, ela vai estar se fazendo conhecer pelas suas obras. Então, o produtivismo, eu diria que é aquela leitura mecanicista, mais ligada ao que hoje em dia eu gosto da ideia de fazer uma certa resistência a isso, que é considerar assim, né, que as pessoas realmente só valem por um aspecto recortado, uma coisa que elas aparentam ser, né? Isso pode, inclusive, constituir pessoas para jogar esse jogo, para tentar se destacar nesse jogo, quando na verdade estão se construindo personagens vazios, né? Eu sou muito produtivo, eu tenho muito dinheiro, olha aqui, eu valho porque eu tenho muito dinheiro, né? Se vê bastante crise em função também, às vezes, disso, sobretudo na meia idade. Eu fui lá, eu construí, eu virei, agora não tenho mais problema financeiro nenhum, pum, não tenho nada, eu não sou nada, eu vou morrer daqui, sei lá, 40 anos, eu tenho que começar a pensar sobre tudo, não fiz o que eu amava, né? E coisas bem sérias acontecem por aí. Sim. Eu acredito também que atrelado a essa questão da cultura do produtivismo, né, como ela colocou ali, Hum. tem uma questão também de vergonha. Eu já escutei, inclusive, um padre que, querendo ou não, conversa com muita gente, dizendo que ele sente isso principalmente forte aqui na nossa região do Vale dos Sinos, onde se tem uma sensação de vergonha quando tu não está trabalhando. No teu período de descanso, existe uma certa vergonha de tu ser visto descansando, não estando trabalhando, assim. Eu acho que vai bastante de encontro com isso também, né? Realmente, eu acho que a pessoa começa, ela vai precisar se libertar desse olhar externo, né, em algum momento, porque os outros também são um inferno à parte. A gente tem que cuidar que esse autoconhecimento também seja libertador no sentido da pessoa se permitir as suas necessidades e ponto, né? Isso é uma coisa que se expressou, aquela coisa que que também eu acho muito bom como ponto de partida, se sentir ser humano e ter necessidades é uma coisa que te dá fatos, não é uma coisa que tu escolhe. Então, se tu tá de fato percebendo que tu precisa desse descanso, tu vai dar esse descanso para ti. Tu precisa desse descanso. E é esse descanso que pode te dar aquela ideia, pode te dar aquele momento de reflexão que tu não teve até o momento, que vai te melhorar como pessoa, como um todo. Aí aparecem os outros. Bom, os outros, né? Aí eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? Muito da vida se faz por conta de com quem a gente convive. Né? A gente tem aquela métrica que não deixa de ser uma verdade, que a gente é a média das pessoas com quem a gente convive, né? Digo, bom, então cuidado, porque tem gente que te põe bastante para baixo, né? E aí pode ser que na hora de consertar os estragos, a gente tem que reformular as convivências. Né? Digo, ó, pega para conviver gente que sabe que tu precisa daquele descanso e não te inferniza. Mas eu entendo que Sim. ele está falando como pessoa de influência. Né? Pessoa de influência, eu acho que uma coisa que poderia fazer, por exemplo, é dizer assim, ó, acho que toda a comunidade precisa descansar, não só o padre. É verdade. Vamos Acho que parar é de xingar aí.
Aí tem um comentário aqui que talvez você queira comentar também. E quando o trabalho sempre te traz sentimento de frustração por ineficiências suas e cobranças exageradas. Bem lembrado também. Acho que a gente tem que pensar, né, que o que adoece uma pessoa pode ser a questão do fator externo, sim. Eu já vi gente adoecendo bastante em relação a promoções prometidas e não cumpridas, né? Que fazem com que a pessoa se distribua assim por um tempo bastante longo e depois aquilo é frustrado e abre-se um buraco no chão e a pessoa se atira dentro. Mas assim, ó, fora esses fatores externos que a gente acaba às vezes comparando também por uma autoilusão, o que é constante, realmente problemático para se consertar na hora da doença é o fator interno. Quer dizer, a pessoa tem uma espécie de tirania dentro da cabeça dela, tem uma autocobrança, autocrítica, que é construída na vida, na construção da sua própria vida, por várias representações internas, e que não deixa ela merecer descanso, não deixa ela merecer nada, ela é culpada de coisas muito maiores do que se poderia pensar, e que também dão para ela o senso, assim, de que ela, na verdade, ela nunca vai estar bem, nunca vai ter cumprido com tudo que se esperava, sempre insatisfatório, sempre faltando, ela é uma pessoa arfando e correndo atrás ainda para tentar alcançar aquilo que vem a ser bom. Então, se ela fizer super bem, não fez mais que a obrigação, se ela fizer mal, péssimo, né? Essas pessoas, há muito tempo, já nem sabem dizer quanto tempo, não sentem prazer na vida, porque isso não é permitido, né? Essa autocrítica idealiza um ideal de si lá, muito além do que um ser humano alcançaria, e que desconhecem as peculiaridades daquela vida, daquela pessoa, porque são de um rigor que desrespeita e atropela aquela personalidade, e são um fator de grande maltrato. E às vezes eu tenho que dizer, só um pouquinho, vamos ridicularizar um pouco essa tirania, né? É um fator assim, ó, pode chiar, pode reclamar, eu vou descansar, sim, eu vou dormir, qual é o problema? Agora, porque tu não pode descansar, porque tu é culpada, porque tu tem que resolver, porque tu fez, tu que segura tudo nas costas, digo, essas coisas de senso de importância, digo, não, eu não sou tão importante assim, eu sou só uma pessoa comum. Tem 7 bilhões no mundo. Pode dizer pro pensamento, vai infernizar outro. E essas coisas são um exercício, né? Mas, para ter uma ideia, a consequência desse pensamento dentro da cabeça de uma pessoa por décadas é de uma destruição enorme da sua vida e da sua saúde. Eu vejo, isso é muito típico dos transtornos alimentares, das compulsões alimentares também. A pessoa ela vive tão dentro do inferno, tão dentro de sufoco, é muito extenuante. Às vezes ela nem está produtiva de trabalho, de tanto que ela já se cobra e ela já não consegue mais nem produzir para fora. É só para dentro, só autoacusação. E ela, né, num cantinho do espaço, ou na madrugada, ou naquele espaço que ela vai se entupir de chocolate, por exemplo, porque aquilo é a única coisa que dá uma vida para ela, alegria, prazer, que é bem dopamina mesmo, né? Que é um fator compulsivo. E aí, bom, imagina a rede de consequências que pode desencadear disso aí, né? Porque daí se autoalimenta, né? Porque esse estopim dela, que acaba em comer o chocolate, depois gera culpa também, né? Porque vai alimentar o comer. Exato. As doenças mentais são essencialmente círculos viciosos, né? É isso aí. Sim. Temos mais uma aqui. E quando a pessoa não consegue enxergar que há trabalho fora do emprego, por exemplo, na aposentadoria, né? Um pouquinho do que a gente citou antes. Bom, assim, a pessoa, ela é, na verdade, um instrumento, né? A leitura de uma pessoa, uma identidade, é que ela seria um instrumento. Ela tem que fazer algo acontecer pelas suas mãos. Aí acontece o processo de enquadre de trabalho, né? Quer dizer, aqueles são os lugares, os ambientes de trabalho disponíveis, né? A pessoa estudou, viveu, sabe, tem alguma experiência, ela vai se posicionar em determinado enquadre de trabalho. E isso pode ser para ela, assim, trabalho, né? Então eu distinguiria realmente aquela questão do trabalho da física, que é pegar a tua energia e transformar ela em alguma produtividade, beleza? Mas se isso não estiver chegando numa outra pessoa como uma consequência, isso pode ser qualquer coisa que tu puder dar sentido de serviço para ela, né? Eu estou indo hoje trabalhar, então eu estou realmente indo lá, investir minha energia em construir uma outra coisa a partir dessa energia. Eu estou indo fazer com que várias pessoas, a partir desse meu trabalho,
têm alguma coisa que elas não tinham até eu ir lá. E se Sim. puder dizer que caso eu não vá e não faça, vai ficar sem fazer. Não vai ter outro que vai fazer. Esse é um senso bastante próprio de só eu sou o cara que pode fazer, né? Se tu chegar nesse ponto, então, o serviço aí fica mais refinado ainda, porque tu já te conhece o suficiente para saber que tu tem uma presença no mundo que é muito singular e que realmente, talvez outro vai faça outra coisa que é sua no lugar daquela que tu não fez, mas aquela que tu faria, só tu faria. Sim. Entrando um pouquinho agora, bom, café e razão, eu vou entrar um pouquinho em termos de fé nesse sentido, que eu ouvi também uma fala uma vez que eu acho que vem muito de encontro a isso, que Deus não gostaria de ter uma outra Santa Teresinha. Essa ele já tem, né? Agora ele precisa da Santa Helenice, do Santo Luís, né? Tipo assim, a Uhum. individualidade e a essência única que existe em cada um de nós, assim, né? Então, realmente, outra pessoa pode ir lá no meu lugar, no meu horário de trabalho, sentar na minha mesinha e fazer o que eu faria, mas não da forma como eu faria, né? Sempre existe essa minúcia, assim. É isso E aí. eu tenho uma pergunta. Ai, olha eu, de filtro. Eu tenho uma pergunta em relação ao vício, né? Quando a gente fala de vício, a gente normalmente pensa em dopamina, né? Porque existe esse hormônio que nos incentiva a voltar a essa prática de uma forma que a gente não consegue dizer não. Nessa questão de vício pelo trabalho, é o próprio trabalho que liberaria essa dopamina? Ou existe uma questão do reconhecimento? Na hora em que eu sou reconhecida, essa dopamina é liberada? Ou quando eu recebo o salário? Ou se existe e como existe essa relação com a dopamina também? A ideia da dopamina é que ela ficasse num ritmo relativamente constante, né? A pessoa feliz, a pessoa tá com o seu ânimo em pé ali, no seu dia, ela tá colhendo gratificação, ela não precisa de picos e quedas, né, da dopamina. Ela mantém um pingar de dopamina, vamos dizer assim, relativamente constante. Ela não tá tão preocupada que o salário vai se entrar ali naquele dia, porque ela já curtiu o mês todo, ela já tem, assim, minimamente curtido o mês, assim. Claro que ela vai gostar do salário, mas é mais uma coisa das tantas, né? Ela vai gostar do reconhecimento porque isso vai aumentar o sentido do que ela faz. Ela não fazia pelo reconhecimento, mas o reconhecimento dá para ela o senso de que ela está na direção certa, né? Sim, Exceto quando, porventura, isso vem assim, vai a se tornar um fator de muita vaidade, mas porque eu sou bom e tal, né? Aí pode até viciar um pouco a pessoa. Mas esse, né? A gente não vive só de elogio, também tem problema. Mas às vezes a coisa acontece é que a pessoa ela realmente ela modula a sua dopamina, né? Em coisas a construção de um vício ela geralmente o desejo de um pico de dopamina. E esse pico de dopamina ele dá uma super excitação, a pessoa super acende, se sente muito melhor, né? E pum, tem a queda depois. Então ele curte o alto e amarga o baixo, né? E é disso que se trata. E aí, em hábitos que são geradores de ondas dopaminérgicas, a sensibilidade vai caindo e a pessoa já não consegue mais nem com aquilo, né? E sim, a infelicidade é praticamente inevitável nesse caso. sim. Porque se torna dependente dos picos, né? Uhum. Ela só sai Temos, no pico. É. sim. Temos um comentário aqui que eu acho que é bem relevante para o período que estamos vivendo, tá? O Luiz comentou o seguinte: quais são os cuidados que devemos ter em tempos de home office, onde o privado e o profissional facilmente se misturam? A gente tem, por isso eu gostaria de adicionar aqui algo que talvez eu também sofra, talvez só, Uhum. ah, em relação a redes sociais, né? Instagram, o próprio WhatsApp, que às vezes a empresa acaba se apropriando do nosso Uhum. WhatsApp pessoal para trabalhar com clientes, enfim, né? E como que a gente consegue, de repente, fazer essa limitação aí, de onde começa um e onde termina o outro? Olha, gente, isso aí, assim, dá para ter uma ideia que a pandemia é uma crise global, né? Tudo mudando e a gente não tem ainda claramente o que vai ser disso daí. As pessoas não têm escritórios em casa, tá tudo ainda, na verdade, é um grande canteiro de obras. É engraçado pensar, né? Mas até a pandemia, o que mais vendia eram imóveis pequenos, caixinhas praticamente, que tinham aquela super área condominal de lazer, né?
Então tu tinha, na verdade, a fotografia da venda do imóvel era a área de lazer do coletivo, do condomínio. Quer dizer, tu ia para tua casa para dormir. E de repente tu Só. tem que. Era um quarto de hotel. E agora tu tem que ficar fazendo aquilo no escritório com a criança, não tem nem como ir para a área condominal. Coisa... Assim, parece que foi uma resposta assim, né? Tipo, ó, não, não é isso que você tem que fazer. Estamos no caminho. Não, é incrível. Realmente a gente não tem muito o que fazer com isso. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Isso vai exigir novas crises até a gente conseguir saber o que fazer com a criação de espaços, né? Agora, eu acho que a boa resposta que se dá é que assim, estão todos confusos, as coisas estão misturadas porque não temos algo melhor para fazer até o momento. Então, boas ideias são muito bem-vindas. Chegar para uma chefia e dizer assim, eu quero fazer meu serviço assim, é assim que dá. É assim que eu gosto. Eu pode até me cobrar mais, eu faço mais, mas me deixa fazer desse modo. Aí tu fala, sabe, dá para fazer tudo. Na pandemia tá muito interessante de propor coisas malucas. Eu vou trabalhar só fim de semana, não trabalho na semana. Vou trabalhar, me dá um turno à noite. As crianças estão dormindo, eu vou trabalhar, sei lá, faz alguma coisa que pode reverter em algo particularmente bom para ti, porque sem a pandemia a gente não teria essa flexibilização de jogar com coisa para cá e para lá e as pessoas estão um pouco mais compreensivas. Mas se não tiver o que fazer, tem que ser honesto. Olha, realmente, o que vocês estão me pedindo, né? O que eu estou sendo cobrado a fazer, não é que eu não queira. Isso é sempre uma coisa que eu digo. Não é que eu não queira, eu estou muito afim. Eu adoraria entregar tudo isso, mas como eu vou fazer isso, né? E aí vem aquela coisa do saber se limitado. Olha, né, a vida é um pouco mais complicada do que vocês estão propondo. Eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tal coisa. Não é para dar para o patrão, para o colega, o teu problema pessoal, né? Mas assim, muita coisa realmente vai começar a deixar de ser viável, vai se começar a ter que pensar em médio prazo, de fazer guinadas até de carreira, de mudança, porque a saúde mental já não vai comportar ficar fazendo esse canteira de obras por muito tempo. E eu faço votos, tomara que sim, que as empresas consigam pensar e acolher demandas individuais. Mas assim, é um rebuliço, realmente. Agora, é também uma oportunidade de individualidades. O que a gente vinha tendo, estava muito idades modernas, assim, tempos modernos, sabe? Tinha umas questões de empresa que se estruturava com aquelas coisas de caixinha, e hoje em dia está muito diferente. O fato da pandemia permite, assim, inventar coisas. Eu acho que dá para ir atrás de modelos usados em diferentes lugares do mundo, para aquele tipo de trabalho que tu particularmente faz. Como é que trabalham as pessoas dessa área em outros países agora com relação à pandemia? Vão propor. A empresa nunca pensou sobre isso. As pessoas não vão pensar por ti, elas vão pensar no que interessa para elas. Pensa no que interessa para ti, joga para ser justo e bom para ambos. E muitas vezes, se tu puder, acrescenta no final, e eu vou te dar mais resultado. Acho que Vou gostar de dá. mascoar a minha saúde mental melhor e assim serei mais efetivo, Exato. Uhum. mais eficiente. E se a gente puder falar um pouquinho do oposto, a gente falou, né, do vício, da questão do excesso de trabalho, mas existem também pessoas que têm uma certa aversão ao trabalho, né? Que evitam ele, assim, né, que se puderem Uhum. não trabalhar nunca, não trabalham nunca. E para quem tem o primeiro perfil, né, que de certa forma valoriza o trabalho, talvez em excesso, talvez não, mas que valoriza o trabalho, olhar para essa pessoa é muito difícil da gente compreender, né? Quem tem essa certa aversão, assim, como que a gente pode entender um pouquinho melhor essa pessoa? Se o que está sendo recusado é um trabalho formal, como são os formatos de trabalho, né, a gente tem no Vale do Silício várias diferentes formas, e bem bizarras até, de cumprir horários e funções dentro de um trabalho. Né? Tem aquela imagem clássica do Google, lá os caras tirados num puff, né? Isso é o trabalho dos caras, né? Então, bom, ok, né? Talvez esse trabalho o cara gostasse, né? Esse que está lá no sofá, muda para o puff do Google, então. Só que para tu ir para o puff do Google, tu vai ter que ser bom para estar no puff da Google, né? Então vai lá e te prepara, te puxa, vai estudar o que tem que estudar e vai ser o cara para ser o puff tá no puff do Google. Agora, se tu não for no puff da Google, que ainda é um emprego com patrão, que ainda tem meta, que tu vai certamente ter que entregar e tu pode achar ruim, então vai ter que aprender a se utilizar de uma maneira a gerar valor e produtividade se quiser, dentro do teu sofá. Né? Isso não é uma coisa também tão irreal nos dias de hoje. Né? Eu acho que até se abriu bastante campo para pessoas usarem potencial criativo
de casa, do sofá, com uma roupa de pijama, né? O dia inteiro de pijama, para dar para o mundo coisas que naquele quadrado do emprego nunca daria, né? Mas aquilo que eu digo assim, se perde, a pessoa que é improdutiva, ela não ama, tá? Ela é uma pessoa que não quer dar para o mundo alguma coisa. Ela está pensando no seu, o seu universo é bastante fechado, ela está preocupada basicamente com o seu conforto e não tem nada de muito especial nisso, tá? O ser humano, em estado basal, ele ainda é desprendido de aspirações mais elevadas, ele ainda é um ser como qualquer animal, mamífero, etc. Talvez nem se deva dizer mamífero, qualquer animal quer prazer, quer saciedade de apetite, quer dormir, autoconservação básica. A pessoa pode perfeitamente se regular nesse nível e romper com as aspirações, mas a passagem do tempo não vai deixar de, né, não vai deixar de acontecer. E vai chegar algum momento que a crise vai ser dolorosa, né? Ou se vai ficar vivendo meramente como um sobrevivente até o fim dos dias. É uma vida Sim, certamente já sem saúde mental, isso eu já posso antecipar. Tomara que acorde. sim. E ainda, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, eu não tô conseguindo acompanhar muito os comentários, tá? Mas a gente tem aqui embaixo um balãozinho que tem um ponto de interrogação dentro. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem colocar a pergunta e aí eu consigo acessar bem fácil aqui pra gente estar passando pro Matheus, tá? Enquanto isso, eu vou aproveitando a deixa e vou fazendo as minhas. Opa! E como que a gente lida em relação à autoimagem, assim, eu acho que essa pergunta a pergunta dos cards, assim, que eu acho que mais me indagou foi justamente essa questão da identificação que a gente tem como ser humano. Óbvio que tá muito atrelado, né, o que a gente faz, o que a gente produz, o que a gente põe para fora no mundo, com um pouco do que da minha identidade, assim, mas o que eu sou, assim, eu vejo que tem muita gente que atrela muito o seu valor, a sua autoimagem, aquilo que coloca para fora, né? E torna isso um vício, né? O que se coloca para fora e não para pensar no que está dentro, assim, né? Não para fazer uma autoanálise, um processo de autoconhecimento porque tá muito preocupada, talvez, em agradar os outros, né? Em agradar o chefe, agradar os colegas. Às vezes está numa posição de liderança e se vê meio que escravizada no sentido de que se eu não entrego, aquelas pessoas que estão abaixo de mim na hierarquia vão se prejudicar também. O que, o que é um pensamento positivo, né? É virtuoso pensar isso. Até Hum. certo ponto, assim, quando começa a trabalhar até as 11 da noite, todos os dias, 7 dias da semana, já, né, já é complicado. Como que a gente pode, vendo uma pessoa nesse ciclo, como que a gente pode ajudar ela? Essa questão que tu mencionou, então, seria uma imagem de alguém que, sendo bastante trabalhadora, quer inspirar, quer puxar os outros do time para cima. Ah, eu acho que é legal, assim, que se seja sempre alegre, né? Quer trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, faça com alegria, né? Começar a amarrar a cara é porque tá errado. Se tá alegre, bom, pelo menos respeita se o outro quiser trabalhar só 8 horas, né? Não fica ali também bravo porque o outro não tem teu ritmo. Existem coisas muito diferentes, assim, do jeito que uma pessoa é produtiva em relação a outras ao seu redor. O bom líder, na verdade, ele não vai fazer essa pressão para os seus, né, para os seus, poderia talvez se dizer subordinado, não sei se usa esse termo ainda, mas a pessoa que está sendo guiada por um líder, ela precisa saber, ela tem o seu lugar dentro do time. E essa leitura do líder é própria de quem sabe ler esse lugar e sabe colocar a pessoa nesse lugar com a plena potência, né? E também dialogar com essa pessoa sobre as melhores formas de alcançar esse ponto. Então, quer trabalhar todo esse tempo, se atira, se joga, dá o resultado, mas assim, se tiver alegre. E outra, também tem que estar sendo capaz de ser uma pessoa inteira, né? Isso que tu falou sobre parecer, é interessante que a gente tem aquela frase bem conhecida, né, que não basta ser, tem que parecer, né? Existem coisas assim que tem que estar expressas externamente para tu poder se mostrar de uma maneira mais genuína. Digo, é assim, geralmente sim, porque parecer é um convite para o que existe embaixo.
Mas a Idade Moderna, ela traz muito esses tempos, né, mais contemporâneos, traz muito a questão de, parece primeiro, depois que convidar pela aparência, a pessoa vai talvez vir a conhecer a tua personalidade. Isso as adolescentes fazem para conquistar os seus pares, né? Uma festa e tal, que eu tenho que parecer e tal. Depois a pessoa vai me conhecer e aí talvez dê certo ou não dá certo. Muitas vezes não dá certo mesmo, né? Mas assim, se valoriza muito o que parece. Se valoriza demais e tem muita coisa realmente vazia, né? E para a pessoa que está hoje em dia vivendo no parecer, eu acho isso bastante rico, assim, de se aprofundar. Por exemplo, quem seria esse fenômeno, né, dos que se suicidam aos 27 anos, né, esses geniais que se suicidam aos 27 anos, artistas que tem um grande grupo, né, e que são pessoas que parece que foram tão produtivas e deixaram umas coisas tão bonitas, assim, e a gente vai, mergulha naquela coisa que a pessoa produziu e chega na história, pô, mas a pessoa se matou, como assim, né? Parece que em algum momento ela considerou que se tornou muito aparente e pouco real, assim. É como se as pessoas estivessem devorando aquela pessoa enquanto aparência e deixando cada vez mais vazia a realidade daquela pessoa até o ponto dela não querer mais viver. Mas como é possível, né? Elas provavelmente compraram essa ilusão e entraram numa ciranda de esvaziamento progressivo de si mesmas, porque mesmo tendo raízes, família, estrutura, muitas vezes, nem sempre tem, muitas vezes não tem, mas mesmo tendo, muitas vezes, aparentemente, as coisas estavam funcionando, elas acabam fazendo uma coisa dramática assim. E realmente, para quem comprar o parecer e aí ter que ficar entregando o que se demanda, né, no show business, essas coisas são muito fortes, né? A pessoa, mesmo que pudesse ser um pouco mais saudável, ela acaba se prejudicando muito por causa das demandas intensas que uma coisa de fama gera. Nas redes sociais a gente brinca com as mini famas, né? Então a pessoa se esvazia como pessoa para entregar como imagem nas redes sociais, né? E olha, se a pessoa pudesse ser tudo que ela está prometendo, excelente, que bom, todos podemos nos inspirar, mas né, infelizmente isso pode ser uma ilusão e acaba que um vai contaminando o outro com esse vírus, né? E as pessoas permanecem. Esse é um problema. Embaixo permanece aquela criança assustada, aquela pessoa depressiva, aquela situação fica descuidada, né? A realidade humana em cima disso. E como que alguém que talvez até agora teve uma relação saudável com o trabalho, mas talvez até por conta da pandemia pode ter acelerado ou acentuado uma relação assim, começando a beirar a esse vício que a gente está conversando aqui. Como que ela pode identificar que isso está acontecendo? Porque eu acredito que acontece de uma forma tão fantasiosa, assim, tão enfeitada, que é muito difícil de tu perceber assim no começo para conseguir refrear isso, né? Então tem algum sinal É. que tu consegue começar a pegar? Bom, realmente, no processo de instalação, né, pode ser difícil de identificar, né? O que a gente sempre tem que pensar assim, bom, existem trabalhos de coach que são muito bons em abrir esse olhar, um olhar sobre os diferentes papéis que a pessoa tem. É como se tu pudesse, vamos dizer assim, fazer um exercício. Pega e coloca numa lista assim, o que que eu sou? O que que eu sou? Eu sou, digamos assim, um estudante, eu sou um professor, eu sou um filho, um irmão, um pai, eu sou um empregado, eu sou patrão, eu sou, né, líder, eu sou e profissionalmente, e aí são muitos os papéis, né? Normalmente tu tens algumas, mais de dezena de papéis importantes que tu tem que exercer simultaneamente, né? E a realização pessoal, a realização de uma pessoa, então, né, de uma vida, depende de cumprir esses papéis satisfatoriamente. Então, algumas pessoas se lançam em recortes desses papéis, como dizendo, não, esse que eu verdadeiramente importa, os outros não são tão importantes, eu vou cuidar mais adiante deles. E acaba se excitando, se envolvendo com aqueles resultados naquele um trabalho, não olhando mais para os outros, né? Ela acaba se considerando, então, sem necessidade dos outros papéis.
E se ela tiver em algum momento parado e construído essa imagem dos diferentes lugares, ela vai perceber que a perfeição não está em fazer aquele um pedacinho perfeito, e sim em fazer um bom balanço, porque a grande questão a ser gerenciada não é aquele quadradinho, e sim o equilíbrio da pessoa como um todo, que é tu e que é, digamos, a pessoa a ser gerenciada, que não tem outro para gerenciar, quem vai fazer isso é tu mesmo. Não fizer esse equilíbrio das diferentes coisas, vai ficar coisa para trás e elas vão cobrar seu preço mais adiante com uma grande crise. Não é fácil, mas assim, acho que todo mundo consegue dar uma paradinha e pensar, olha, eu sou o quê? Né? E pôr na lista, pensar, bom, como é que é para ser um bom, né, marido? Né? Como é que como é que é ser um bom pai? Como é que é ser um bom filho, sei lá, né? Um bom profissional? E começa a responder essas perguntas sinceramente, a tendência é que possa descobrir precocemente quando a coisa está saindo da balança, né? Sim. Nesse caso, eu acho que o diálogo e a presença no hoje, assim, com as pessoas é muito importante, né? Pra gente conseguir identificar como tá os nossos relacionamentos, assim, né? Acho que pode ser um bom termômetro, talvez, de Uhum. nem que seja para marcar um cafezinho online, Ah, alguma coisa, sim. alternativas que a gente precisa fazer por enquanto. Ah, mas eu acho que realmente, assim, a gente tá voltado pro outro, né? Vai nos ajudar muito a entender o que está acontecendo com a gente. Assim. Então, pessoal, a gente está chegando um pouquinho perto do nosso horário, a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal da equipe aqui, se eu passei algum comentário importante que eu não dei atenção, me deem um avisozinho aqui. Matheus, tu tem algum conteúdo? Tu já comentou do teu Instagram, né? A gente convida todo mundo que tá aqui assistindo a ir lá ver o teu conteúdo. Mas tu tem mais Uhum. algum conteúdo em livros, ou talvez algum filme? Tu comentou alguma coisa da Netflix também durante a nossa conversa, que tu gostaria de deixar aqui para o pessoal se aprofundar nessa conversa? É, isso, na verdade, que eu estou falando aqui, ela é abrangente, né? Não precisa ficar dentro do enfoque do trabalho, porque é da pessoa para aquilo que ela tem a fazer na sua vida, né? Simon Sinek tem um vídeo que é bastante famoso do YouTube, que também é um TED, e que fala sobre a relevância das questões do porquê, né? Que a vida precisa do porquê, né? E que é diferente do que e do como, né? Porque tu tem a questão de que tu simplesmente se focar em alguma coisa mais objetiva, material ou produto em si, daquilo que tu está produzindo, é muito menos importante, ou como tu chegar naquele produto e como fazer com que ele seja interessante para os outros e eles se interessarem por tudo aquilo, é muito menos importante do que tu chegar num porquê entregar aquilo e fazer com que aquelas pessoas realmente se interessem por aquilo ali. Todo tipo de conteúdo, todo tipo de produto material ou de serviço pode seguir a mesma métrica, que é a respeito do fazer-se transformação, né? Fazer-se capaz de gerar para o outro algum tipo de passo adiante, né? Que na tua ausência não aconteceria. Né? É muito relevante se pensar sobre esse papel, porque é ali que provavelmente as energias vão ficar sempre muito abundantes, né? A pessoa que consegue chegar numa percepção disso não se cansa. E essa questão do fadiga, né, que vai se instalando com o tempo, é uma questão também de muito disso, de se sentir, na verdade, jogando energia fora. Né? Pá, mas onde é que eu estou indo com esse negócio aqui, né? E talvez, deixa eu pensar aqui algumas coisas que eu tinha falado. Eu gosto de lembrar, assim, né, que os tratamentos psiquiátricos, eles são essa caixinha das coisas que já deram um pouco errado, né, muitas delas. E o ser humano é bem maior do que essa caixinha, né? Então tem muita coisa que é atípica em psiquiatria que a gente pode olhar por vários outros aspectos. Agora, eu tenho até olhado assim, outras áreas que possam cursar com particularidades de diferentes pessoas, que tenham habilidades, que tenham talentos, se sentir deslocados de todo mundo e podem acabar sofrendo muito por isso, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a conexão. Voltou, agora voltou. Voltou. Estavam O áudio ouvindo? estava rodando, sim, o áudio estava rodando, só pausou o vídeo. Legal.
por terem habilidades e capacidades que muitas vezes divergem do que a maioria espera, podem realmente acabar desconectados, né? Isso é uma das questões que precisaria também ser relevada. Existem vários fatores que vêm de coisas fora da média da população que, por não encontrarem aquela aceitação, aquela receptividade de criança, podem se tornar depois doenças mentais. Então é muito importante se perceber assim, que no histórico de vida é isso mesmo, a questão dos talentos e das habilidades podem ser vistas até mesmo com fragilidade por muitas pessoas. Isso acontece mesmo no universo da superdotação, que hoje em dia é uma coisa bastante subestimada, e né, existe um universo de 2 a 5% da população, e isso não é ainda identificado. É um fator que na psiquiatria gera muita sensibilidade emocional, reações mais fortes de explosão, de irritabilidade ou de angústia, de choro fácil, desde a infância, e com fatores que têm a ver com percepções aumentadas a respeito das coisas, que a pessoa sente sozinha, não sabe como descarregar aquilo, né? E é incompreendida. Isso pode espirrar para dentro da psiquiatria, né? Pode ter e chegar como um transtorno mental. Muitas vezes é um transtorno mental que não parece muito os transtornos mentais comuns, né? Pode ser um fator. Tem outras coisas que são interessantes do que as experiências vividas por uma pessoa, por onde ela andou, com quem ela conviveu, que muitas vezes trazem grandes influências sobre o que ela tem, o jeito que ela vai ter para ficar mal. Mas o que acontece quando a pessoa chega num tratamento, né? Que muitos não chegam, né? Existe essa grande barreira de chegar num tratamento de psiquiatria, né? Aquela coisa toda. É que se vai buscar realmente tirar, e não tão importante seria, digamos, um diagnóstico ou uma medicação, como seria a pessoa regular aquilo que está desregulado, que ela muitas vezes não tem nem culpa, não é uma coisa que a pessoa causou, caiu sobre ela, sobre os ombros dela ao nascimento, crescimento da vida, e outras são vulnerabilidades dela que ela não sabia e não nasceu sabendo, e decisões erradas. Chega naquele momento, vou tomar uma atitude sobre isso, vou me levar a sério, né? Deixa eu me gerenciar aqui. Nesse momento, o encontro com o psiquiatra tende a buscar, acima de um enquadre, de uma indicação, de um estereótipo, a construção de uma vida produtiva, e redução de níveis de angústia, ansiedade, de sofrimentos que impedem o prazer, que impedem a satisfação dessa mesma vida no dia a dia. Né? Não uma coisa etérea, mágica, que um dia eu vou alcançar, agora eu vou sofrer 20 anos, aí eu vou cansar tal coisa. Não, tu pode morrer a qualquer momento, a vida é assim. Não, vive bem até o momento que morrer, pronto. É disso que se trata. É, isso mesmo. Disso que se trata vive bem, né? Tá bem hoje. E outras coisas também são fatores bem importantes de proteção. A gente não falou muito deles, né? A resiliência está sendo muito estudada como fator de proteção também, para a pessoa ficar ainda mais elástica em relação ao baques da vida. Quer dizer que se tu é produtivo hoje, tu produz tanto, e vai ter dias que tu vai produzir mais, outros tu vai produzir menos, não estou muito podendo hoje, deixa para outra hora, quero, mas não posso. Saber respeitar isso, não estou no dia para fazer, então não faz, porque tu vai ficar devendo para ti, e essa dívida vai te custar. Tu vai te maltratar hoje, vai brigar contigo mesmo, e depois vai ficar com raiva de si mesmo, vai cair tua autoestima, vai começar a te tratar mal. Né? Vai comer o que não tinha que comer, né? Essas coisas são complicadas. Mas, basicamente, se a pessoa começa a fazer fatores de resiliência e amadurecimento, ela é capaz de abarcar mais coisas adversas e ficar de pé. E essa questão de estar sempre de pé, haja o que houver, é um dos maiores elementos da saúde mental. A resiliência se amplia por atividade física, estudos mostrando bastante bem isso. A atividade física é um molde da cardio, assim. Na cardiologia se tinha a métrica, né, de uns 75 minutos de exercício extenuante, assim, mais intenso, né, como corrida, né, um exercício mais de suar e taquicardia e tudo, né, ou 150 exercício moderado a leve, semanais. Talvez não seja tão factível, mas 75 pode ser mais, desde que mais intenso. Geraria na pessoa uma grande flexibilidade mental também e uma propensão muito menor à depressão e a transtornos ansiosos, né. Dos que têm tensão muscular, os que fazem musculação, exercício físico tem muito menos também, questões ansiosas, por causa da questão da endorfina também, que é excelente para tirar esse mal-estar forte, né? Tem muita gente que é muito do corpo, assim, que vive o emocional muito no corpo também, né? Então a gente tem
para esses, assim, exercício físico é como se realmente fosse direto e reto à mente deles, né? E outros se beneficiam por uma questão neurofisiológica mais complexa, que também faz bem. A espiritualidade é uma questão que se vê também em vários estudos como um fator de reforço importante na flexibilidade diante da adversidade, da perda, da doença, daquilo que não era o que tu esperava. A espiritualidade pode ser tanto sistematizada dentro de uma religião, pode ser a espiritualidade mais sozinho, pode ser... por isso que o termo é espiritualidade não religião, é uma questão que se liga muito a estar conectado com algo maior, né? E esse algo maior que se possa colocar, ele te transforma também em algo menor, né? Por favor, vamos parar, né? Sai desse lugar, fica como só mais um. E esse lugar menor que é o teu, te dá uma sensação de pertencimento e de participação no todo, e que te faz aliviar muito esse peso, é um dos fatores. Mas, enfim, hoje em dia o fato científico é a espiritualidade protege contra a depressão e alguns transtornos mentais, né? E a gente tem alguns outros fatores, né, ligados a esse equilíbrio de vida, esse respeito aí a todas as necessidades, inclusive clínicas, né? A pessoa ter esse zelo consigo, né? Ter eu preciso, para zelar pela saúde tem que se ter um espacinho na rotina para isso, um pouquinho de energia para isso, e vai acabar talvez tendo que sair do trabalho aí, tira um pouquinho, porque esse tempo empregado em trabalho não é tão importante quanto esse tempo empregado em autocuidado. Justo, justo. Doutora, a gente tem alguns bons elogios para ti na tua fala hoje, agradecendo a tua disponibilidade. E eu tenho uma última pergunta aqui da Sandra. E como lidar com o burnout, especialmente nesses tempos de isolamento social? O burnout, antes da pandemia, ele já chamava muita atenção, tá? Primeiro, ele não é um transtorno mental, o burnout, ele é um transtorno, digamos, comportamental, estilo de vida, tá? Ele entra bem no meio ali dos transtornos de ansiedade generalizada, atenção, embora ele não cumpra os requisitos desses transtornos, ele é um transtorno que leva, até ele quase ocupacional, assim, né? Porque se tu vai pegar, ele tem um fator trabalho, um fator desgaste externo da pessoa, fazendo muito. Eu fiz um post sobre o burnout, também pelo fator, ele está no CID-11, já tem um CID lá, que não é da psiquiatria, é um CID de comportamentais e estilo de vida, mas ele vai ser tipificado como um quadro de doença no CID-11, que é o próximo Código Internacional de Doenças, entrando em vigor em seguida aí. O burnout, a característica mais própria dele é a pessoa começar a chegar num tal estado de desgaste, porque, digamos, fez grandes apostas, e a energia foi se acabando e os resultados não foram acontecendo, que a pessoa começa a desdenhar da sua capacidade, desdenhar dos resultados e tende a um padrão mais cínico, assim, um padrão mais, né, isso tudo não tem valor nenhum, eu não, né, tanto faz, tanto fez, o que eu faço, o que eu não faço, uma coisa assim que é uma depressão irritada, entre aspas, é um tipo de comportamento ligado à sua produtividade. Já era quase 50% em profissionais de saúde antes da pandemia, né? Então não quero imaginar o que está hoje, assim. Os padres eram outro grupo extremamente acometido por burnout, comprando o mundo para resolver e provavelmente não conseguindo, eu acredito que certamente não conseguindo. Em tempos de pandemia, eu diria assim, volta àquele ponto, assim, ó, já abriu-se uma porteira para a gente renegociar tudo. A gente não estava vivendo direito a questão do trabalho, já não estava legal antes da pandemia, a gente precisa urgentemente de vidas humanas funcionando com um pingo de normalidade, assim. Então eu diria, vamos entrar com proatividade no sentido de oferecer, se possível, o mesmo ou até um pouco melhor em termos de resultado, mas assim, ó, a pretensão tem que ser realista, né? Pega dentro do possível, por exemplo, se tu hoje produz tanto e tu sabe que tu precisa de uma especialização para produzir mais, hoje tem os EADs, né? Quer dizer, tu pode fazer até mesmo um projeto, eu vou fazer um aperfeiçoamento para fazer um rendimento maior em menos horas, eu vou renegociar isso com o meu chefe, eu vou fazer uma produtividade de tal coisa, quero criar uma solução para esse problema na empresa e vou dar esse resultado, ou então, se é autônomo, vou trabalhar tal horário, que é o horário que está mais tranquilo, né, de casa. Sei lá, hoje essas coisas são mais fáceis de renegociar para não chegar nesse fator de querer jogar tudo pro alto, que tem muito no burnout, assim. E os tempos de pandemia,
se fosse pensar a parte negativa, tem tudo para ser um esgotamento coletivo generalizado, né? Assim, ninguém vai ficar de pé mais, porque o que aconteceu? Professores, né? Eu fiz um post de professores, mereceram um post, né? Porque a questão do híbrido e do EAD, eles tiveram que aprender instantaneamente, assim, a mexer com plataforma e Sim. manejar turmas inteiras por vídeo, né? Quadradinho para cada aluno, assim, e pais pressionando e escola pressionando, bom, assim, sem palavras. O pessoal de saúde lá no front e eles tentando manter a educação da turma com criança em casa ainda, né? Bom, enfim, essa situação certamente pegou de todo mundo. Só que não era para sempre, ela era para ser aquele primeiro momento, sempre dentro do bom. O que temos por agora, temos isso. Mas se tu propuser algo melhor, provavelmente vai funcionar, porque ninguém sabe realmente o que fazer. Até te sugeriria isso, vamos parar de esperar que alguém apareça para dizer o que tem que fazer. Porque o mundo dos adultos é uma perfeita confusão. Na verdade, não tem ninguém que tenha perfeito domínio de como a humanidade deve caminhar, tá? É que a gente cresce numa crença, a gente, né, durante nosso período de formação, assim, até ali os 18 anos, talvez, antes de realmente entrar para o mercado de trabalho, a gente tem uma idealização de que os adultos sabem o que estão fazendo. E aí, quando a gente realmente entra, ou pelo menos no começo, assim, né, a gente percebe que não é bem assim, que cada um tá fazendo aquilo que consegue, né? Aquilo que entende que é o melhor agora. E eu acho que na circunstância que a gente está de uma pandemia, isso ainda mais se acentua, né? Porque eu vi estudos de que esse dinamismo virtual, assim, essa transformação do pessoal para o virtual já era um movimento que estava acontecendo, mas o que aconteceu em 11 meses estava previsto para acontecer em 10 anos nessa transição. E aí o ser humano tem que aprender, tem que dar um jeito de acompanhar isso, né? Então, realmente, a gente está todo mundo aprendendo, né, como fazer agora com tudo isso. E a gente já É. vinha de uma cultura que estava muito no dever pelo dever, eu acredito, né? Tu comentou ali antes de saber o porquê das coisas, né? E a gente meio que faz porque disseram pra gente que a gente tem que fazer. Então, a gente agradece muito a tua fala, Matheus, de verdade, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. A gente espera que a gente possa te convidar de novo. Sente Porque falta do café e razão, tem aquele cafezinho no ela intervalo. já estava aqui com o meu cafezinho, Ah, tu tem. mas realmente, né? Eu acho que a gente faz esse esforço de estar aqui online, mas não substitui 100%, acredito, né? A questão do estar próximo de aquele cafezinho, né? Aquele intervalo que a gente fazia antes das perguntas, realmente era um espaço pequeno de tempo, mas ele era no aspecto humano, eu acho que é intrínseco do nosso da ideia do Café e Razão, de realmente, tipo assim, ok, a gente recebeu tudo isso de informação, vamos assimilar isso agora, Isso. né? Mas em breve a gente volta. Exato, ainda tinha o pessoal tocando música junto. Sim, o cafezinho, o biscoitinho. Legal. Então tá, muito obrigada, Valeu, Matheus. gente. Obrigado à audiência Dá aí boa noite também. pra todo Satisfação, mundo. uma alegria estar aqui. Tchau, Tchau, tchau. A tchau. live fica gravada, tá? Se alguém perdeu o começo, dá pra voltar lá. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.